Olá, tem início agora o programa Mulheres no Parlamento. O tema do quadro Conversa de Mulher será Direitos Humanos. Vamos conversar com Ana Paula Araújo, coordenadora de Políticas Públicas para Direitos Humanos junto ao Governo do Estado. No quadro Prata da Casa, vamos conhecer o dia a dia do Departamento Legislativo, que cuida da pauta diária da Assembleia, documenta e arquiva tudo o que se passa no plenário, sendo considerado o coração da Assembleia Legislativa. Aguarde só um instante e nós voltaremos. Filhas de Maria ou deusas lá de Hollywood, são irmãs porque a mãe natureza fez todas tão belas. Tão belas. São donas de casa, professoras, bailarinas. Lá do Breu das Brumas vem chegando a bandeira, saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. O estado do Ceará conta agora com 9 delegacias especializadas de atendimento à mulher. Nos últimos dias 7 e 11 de novembro, foram entregues às delegacias de Quixadá e Pacatuba. As demais delegacias estão localizadas em Fortaleza, no bairro do Benfica, em Caucaia, Maracanaú, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte e Sobral. As delegacias especializadas de atendimento à mulher compõem a estrutura da Polícia Civil e têm por finalidade realizar ações de prevenção, apuração, investigação e enquadramento legal. Dentre as diversas ações realizadas pelas delegacias estão o registro do boletim de ocorrência, a instauração do inquérito e a solicitação à juíza ou ao juiz das medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. No dia 7 de novembro, o governo do estado entregou à população de Quixadá mais uma delegacia da mulher. Com um investimento de mais de R$1 milhão, a DDM de Quixadá responderá pela proteção e investigação de crimes contra a mulher dentro dos 2 milhões de quilômetros quadrados que correspondem à área territorial da cidade. A população de Quixadá é da ordem de 80.604 habitantes, sendo 50% constituída por mulheres, ou seja, 40.835 pessoas. Já no dia 11 de novembro, foi a vez da população de Pacatuba receber a Delegacia de Defesa da Mulher. O equipamento recebeu um investimento da ordem de R$1 milhão e beneficiará 36,7 mil mulheres no município, que, segundo o IBGE, tem uma população de 72.299 habitantes. Violência contra a mulher é algo que a gente tem que banir da nossa sociedade. E isso acontecerá quando todo mundo compreender e for educado e aculturado nesse sentido. Isso é um processo em construção. Agora, enquanto não se constrói, é claro que a gente tem avançado nisso, mas enquanto não se constrói, é fundamental que a gente tenha unidades para apoiar as mulheres, para que nenhuma se sinta intimidada de denunciar. O primeiro passo é esse, denunciar que foi vítima de uma agressão. E essas delegacias, essa é a 9ª que nós, semana passada inaugurei uma em Quixadá, agora estamos inaugurando essa em Pacatuba, e isso vem se somar a um programa do governo da presidenta Dilma, que vai implantar em Fortaleza uma grande unidade de acolhimento, onde vai estar num só espaço a delegacia especializada, a promotoria especializada, a defensoria especializada, o juizado especializado e mais um suporte de transporte para levar para o hospital, se for o caso. Isso vai atender a região metropolitana. E 2 ônibus foram entregues hoje para que a gente possa fazer esse mesmo serviço no interior do estado. Então, haverá permanentemente 2 ônibus visitando os municípios e sempre conscientizando da importância das mulheres denunciarem quando são vítimas e do sistema, delegacia, Ministério Público, Defensoria e Juizado resolver, penalizar, culpar. Aqui vai ser o local adequado para a mulher que for vítima de violência doméstica receber o atendimento.
assim, de forma que ela não vai se sentir envergonhada e assim, ela não vai precisar ter medo de procurar a polícia. Todas as informações que elas prestarem vão ser sigilosas e todo o sofrimento dela vai ser respeitado. Essa é a 9ª delegacia, né? Numa região onde é importante para isso, que é a nossa querida cidade de Pacatuba, onde tem um gestor como o prefeito Alexandre, que vem fazendo as coisas acontecerem na Pacatuba, e é uma continuidade do trabalho do governador Cid Gomes na segurança pública. Quero parabenizar também o secretário de Segurança Pública, o Servílio, que vem, sem dúvida nenhuma, dando continuidade a um trabalho, uma gestão muito boa, e vamos fazer com que as coisas aconteçam. E as mulheres estão de parabéns. Ninguém quer precisar de uma delegacia, mas no Ceará não existia delegacia das mulheres, até bem pouco tempo atrás. E agora nós estamos inaugurando a 9ª delegacia. As informações com endereço e telefones das delegacias especializadas da mulher você pode acessar no site ceará.gov.br ou no nosso blog mulheresnoparlamento.blogspot.com. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos em instantes. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. Vamos saber o que pensam nossas deputadas estaduais sobre essas novas delegacias especializadas da mulher e o que elas fizeram no parlamento nestas 2 últimas semanas. Confira. Deputada, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a inauguração das 2 novas delegacias da mulher. Olha, primeiro dizer que o governo cumpre, né? Nós temos uma carência aqui no estado do Ceará de 16 delegacias, agora com a inauguração de Pacatuba e de Quixadá, né, a carência fica apenas de 14 delegacias. Logicamente que isso cumpre uma tarefa importante, institucional para as mulheres. Nós precisamos dessas delegacias especializadas da mulher, inclusive o relatório que nós entregamos ao secretário, nós tivemos uma visita ao secretário de Segurança e esse secretário de Segurança recebeu esse nosso relatório, as nossas visitas às delegacias, nossas visitas aos presídios. Nós fizemos um apanhado na Frente Parlamentar dos Direitos da Mulher e, logicamente, a gente reivindicava essas delegacias. E, portanto, eu acho que o governo cumpriu esse papel e, logicamente, tem um desafio para 2014, que são mais 14 delegacias para atender, né, todo o estado do Ceará. Portanto, eu acho que para nós é importante, né, o cumprimento da execução dessas obras. Ao mesmo tempo, nós precisamos que o governo leia o nosso relatório, porque nós pedimos, para além das novas delegacias, reforçar a questão de pessoal, né, as delegadas adjuntas que não tem para ajudar a delegada titular. Então, nós fizemos uma série de apanhados em cima dessas nossas visitas e consta nesse relatório que o secretário ficou também de fazer um debate com o nosso governador, Cid Ferreira Gomes. Então, fico parabéns para o estado do Ceará, para o governo, que cumpriu uma parte, né, dessa carência posta aqui no governo Cid Gomes. Agora, deputada, com relação às 2 últimas semanas, gostaria que a senhora fizesse um balanço da sua atuação aqui na Assembleia Legislativa. Olha, nosso mandato, e a gente como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, nós temos uma agenda intensa, né? Muitas comunidades nos procuram e muitas violações de direitos humanos acontecem e a gente tem cumprido, Silvana, essa tarefa junto com a Comissão de Direitos Humanos. E, portanto, o que a gente queria colocar também, além dessa, nós vamos fazer um seminário agora em dezembro, em comemoração ao Dia Internacional, né, de Direitos Humanos, e vamos ter um seminário aqui na Assembleia. E vamos convidar algumas pessoas do cenário nacional para compor, inclusive Paulo Abrão, né, que é o nosso secretário de Justiça, que pode vir aqui também nesse seminário. Então, vamos confirmar essas presenças, ver como será esse seminário, que está sendo, logicamente, discutido com o nosso mandato, dizer que nós estamos aqui também numa campanha institucional, que é o voto aberto já. Acho que a importância é muito grande, foi votado
no Senado, já em primeiro turno, essa matéria. É uma matéria que diz respeito a toda a nação brasileira e o Ceará não pode ficar de fora. E a nossa comunicação com o presidente é que o presidente tome a iniciativa também de transformar a Assembleia Legislativa sem precisar que o Senado aprove, já que aprove aqui, porque nós temos autonomia. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem autonomia. Nós temos uma PEC do nosso mandato, que eu represento isso, o maior projeto que nós já entramos aqui na Assembleia, um projeto que não atende só o mandato da deputada, atende a sociedade cearense, que é o voto aberto já. Então, nós vamos acabar aqui na Assembleia Legislativa, com a aprovação dessa PEC, com toda a votação secreta. E aí, todos os cidadãos e cidadãs do Ceará vão poder saber como o seu parlamentar vota, Silvana. Então, isso é muito importante. Não podemos mais esconder o nosso voto, né? As repercussões e manifestações de junho pedem isso, né? Pedem mudanças, e essa é uma mudança concreta, real e fácil de se fazer, porque há, né, unanimemente aqui, eu conversando com vários deputados, também desejam o voto aberto já. Portanto, é uma proposta que tem a aceitação dos parlamentares, e nós estamos aqui nessa campanha do voto aberto já na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Deputada, eu gostaria que a senhora falasse também de uma novidade que vem por aí, a visita do presidente nacional do PSB ao Ceará, não é isso? O Eduardo Campos foi convidado pelo grupo de comunicação, o Povo, né, para o próximo dia 21, para uma entrevista, e foi convidado também pelo grupo da TV Cidade, também para fazer uma entrevista, e temos um título de cidadão para que ele possa receber na Câmara Municipal de Fortaleza, e temos também aí a inauguração da nova sede do Partido Socialista Brasileiro. Então ele está com uma agenda intensa, e como foi convidado também pela Carta Capital para discutir sobre os portos do Nordeste, ele vem falar sobre os portos de Suape, há duas agendas, uma no dia 21 e uma no dia 26. Então, a assessoria do nosso presidente nacional, Eduardo Campos, está nos informando aí qual será a mesma data, porque não daria para ele vir nos 2 dias. Então, nós estamos com essas duas datas, 21 e 26, aguardando brevemente essa confirmação da vinda dele. Eu sei que em novembro ele estará aqui no Ceará, ou no dia 21 ou no dia 26, com essa agenda intensa aqui para cumprir. A senhora ficou como vice-presidente do PSB e a Nicole Barbosa, a empresária, como presidente. Já se ventila o nome da Nicole como candidata a governadora no estado do Ceará. Isso tem sido um debate dentro do partido? Já está decidido ou ainda está em evolução? Não, nós estamos nas tratativas. O presidente do nosso partido, Sérgio Novaes, tem conversado com o PR, com o PRB, com a Rede de Sustentabilidade, com parte do PV, e, portanto, essas tratativas em torno do nome da Nicole Barbosa é uma grande possibilidade de ser a nossa candidata ao governo do Estado. A tratativa também com relação ao nome da Giovana Cartacho para o Senado, e o nosso nome para a Câmara Federal. Também nós deixaremos de ser deputado estadual, vamos disputar a Câmara Federal, e esse é um desafio do PSB Nacional, que nos colocou, né, como uma possibilidade também dessa. Então, são 3 mulheres dentro do Partido Socialista Brasileiro que vamos disputar esses cargos, né, majoritários no cenário nacional e aqui no Ceará. Portanto, é um desafio. Esse final de semana, o feriado foi todo de visitas ao Cariri. Nós fechamos mais de 20 municípios, porque nós estamos na reestruturação do Partido Socialista Brasileiro. São novos diretórios e novas comissões provisórias que estão sendo formadas, e, portanto, nós estamos nessa finalização até o começo do ano. Nós temos que ter essas comissões provisórias todas formatadas, e eu acho que é isso, nosso papel é esse. Nós vamos também fortalecer os segmentos de mulheres, LGBT, juventude, sindical, movimento popular. Portanto, nós temos uma missão. E aí nós estamos também, né, o que está posto é que nós temos candidatos ao governo do Estado, que é a Nicole Barbosa, ao Senado Federal, que é a Giovana Cartacho, e a deputada federal Eliane Novaes. Então é isso, o partido está se fortalecendo. Temos candidato a deputado estadual também, né, que, logicamente, gente que veio da rede, e gente do próprio PSB, como o Jadson Sarto, que é um dos possíveis candidatos. E, portanto, vamos trabalhar e fortalecer o partido e, logicamente, dar uma nova conjuntura ao Partido Socialista Brasileiro. Nós sabemos da importância de ter a delegacia no município, tanto da Pacatuba, que faz parte da região metropolitana de Fortaleza, onde nós sabemos que as delegacias
da região metropolitana, principalmente a de Fortaleza, precisa de uma nova sede. A de Maracanaú, a localização é boa, mas tem a questão da mobilidade urbana, que para lá não é boa, tanto por quê? Porque o fluxo de veículo é muito grande lá e, além do mais, também por ser no segundo andar, a mobilidade das pessoas também com deficiência e para essa delegacia também tem a sua dificuldade. Então, a gente pediu para que fosse realmente colocado em outra área. E a de Caucaia, nós sabemos também, está numa localização boa, mas precisa de uma nova estrutura, questão principalmente da parte, porque lá é uma das únicas que tem fica preso na própria delegacia. Já a de Fortaleza fica numa grade, né, cela não, é na grade, no corredor, assim que a gente sobe a escada. Quer dizer, então a gente sabe que o local é inapropriado. Então, chegando realmente essas novas delegacias com essa inauguração, vai desafogar um pouco a da região metropolitana, principalmente a de Fortaleza. Mas é importante, nós sabemos da dificuldade isso é importante que tenha novas delegacias em outros municípios. Uma no Vale do Jaguaribe é importante, ou no município de Aracati, ou no Limoeiro do Norte, onde já sabe, principalmente no Limoeiro, que tem uma incidência maior da violência contra a mulher. E assim a gente vai fazendo, com a Frente Parlamentar, fazer um apanhado junto com o Observe da questão da violência nos outros municípios, para poder a gente solicitar mais nova delegacia. Mas mesmo assim, antes de novas delegacias, nós temos que pedir, como foi pedido ao secretário, que as delegacias funcionem nos 24 horas, por conta dos 2 turnos, finais de semana, porque quando não é no final de semana, é atendido numa delegacia normal da região metropolitana ou na delegacia do interior, que atende outras áreas. E não é importante, é importante que a mulher tenha a sua delegacia específica da mulher. Inclusive no final de semana, que geralmente os delitos, né, por bebidas alcoólicas e drogas ocorrem também no final de semana. Então, e por conta disso, é que a gente realmente solicita que seja realmente à noite, que normalmente é depois das 19 horas que acontecem as agressões, que é quando o companheiro ou o esposo chega do trabalho. Final de semana, normalmente, como a senhora já disse, há realmente um consumo de álcool, um consumo de drogas, e faz com que o homem fique mais violento, ou o companheiro, ou o namorado, ou o marido, né? E isso faz com que a violência da mulher tenha crescido. Apesar que as mulheres hoje ainda, Silvana, ainda demoram a fazer o BO, a querer ir. Por quê? Porque ela vai continuar com o companheiro em casa. Então, de estar com o companheiro em casa faz com que dificulte a mulher e a delegacia expor a situação dentro de casa. Então, e outra coisa, as crianças presenciam toda aquela crise e acham que aquilo ali se torna até uma coisa normal. Então, vão crescendo com aquela violência dentro de casa e isso é ruim, né? Porque a criança, o adolescente vê em casa, acha aquela atitude normal e vai continuar quando adulto fazer a mesma coisa. Né? Então, o que a gente vê quando pequena fica muito, principalmente na cabecinha desses adolescentes, para dizer que é uma coisa normal. Deputada, eu assisti 2 pronunciamentos da senhora recentemente, cobrando do governo ações mais imediatas de combate, de convivência com o semiárido, né? Até reclamando que estão muito lentas ainda. Qual é o posicionamento da senhora? Bem, realmente, né, nosso estado é no semiárido, ele não tem como mudar a sua estrutura, né? Como eu já falei, já tivemos audiências públicas aqui, que eu fui uma das primeiras parlamentares que levantamos esse problemática da seca. A gente percebe que Israel é um deserto e ele é um dos países que mais consegue fazer a importação em questão de irrigação. Até eu fiquei muito feliz com a viagem ao governador a Israel, para poder ele realmente ver que lá é um deserto e consegue conviver com esses problemas e são exportadores de vários produtos agrícolas. Então, por conta disso, é importante que essa tecnologia de fora, como ele já até pensa trazer o aquário para cá, quer dizer, é muito mais importante trazer realmente esse tipo de irrigação para os nossos agricultores, para poder realmente ter uma boa convivência com o semiárido, que é isso que nós precisamos, porque é uma coisa climática, depende do tempo, depende
na área sazonal do período. Então, quer dizer, isso faz com que os agricultores sofram com isso, porque nós nunca fomos os maiores produtores de milho, nunca fomos produtores de soja, e para a agricultura do nosso estado, para a parte tanto bovina quanto a parte da avicultura, pecuária, toda precisa desses produtos também, não é? Tem a parte também da agricultura, mas tem a parte também de avicultura, né, que é importante também para o consumo do milho, soja que tem no nosso estado. Deputada, agora o Agropacto vai debater a questão da insegurança no campo. Está havendo muitos assaltos, até queima de residências e de próprias plantações por elementos inescrupulosos que estão agindo no campo. Nós tivemos uma audiência por sinal, eu achei até bastante interessante, seria a ronda, né, a ronda do rural, né, quer dizer, é interessante. Agora fazer com que realmente, onde nós tivermos esse tipo de trabalho, faça também a ronda do campo, para poder realmente dar mais segurança a essas fazendas, esses agricultores que já sofrem com a seca, agora vão sofrer ainda mais com a segurança no campo. É muito difícil, realmente, ser produtor no estado onde não se tem um olhar especial para a agricultura, para o homem do campo, para o sertanejo, é difícil, Silvana. Realmente tem que ter muita força de vontade para ser um produtor rural. Foi uma importante conquista para as mulheres cearenses a inauguração dessas duas delegacias especializadas da mulher, a delegacia de Pacatuba e a delegacia de Quixadá. Nós, como procuradora especial da mulher, né, e como deputada que tem dedicado também o seu mandato em relação às questões da mulher, né, nós temos sempre tratado e lutado pela ampliação das delegacias especializadas, porque é um instrumento importantíssimo para encorajar a mulher a denunciar o seu agressor, né, para garantir que não haja impunidade em relação à questão da violência contra as mulheres. As delegacias especializadas são um equipamento, né, que propicia esse acolhimento da mulher nesse momento difícil, né, de dor, de violência, que vem na maioria das vezes, daquele que ela mais espera o amor, né, e que recebe essa violência. Então, esses equipamentos, eles são fundamentais. E para o efetivo cumprimento da Lei Maria da Penha, eles são necessários para que a gente possa ter toda essa rede funcionando para o efetivo cumprimento da Lei Maria da Penha. Deputada, a senhora acha que essas delegacias precisam funcionar 24 horas? Olha, sem dúvida, o funcionamento delas 24 horas, bem como nos finais de semana, que muitas vezes esse tipo de violência ela ocorre no período da noite ou mesmo nos finais de semana. Então, é necessário que realmente haja esse funcionamento, né, e para garantir que as mulheres, naquele momento difícil, possam contar com o acolhimento importante que é de uma delegacia especializada da mulher. Deputada, no último dia 20, a senhora fez um pronunciamento aqui na casa, lembrando a igualdade racial, né? Quais são as principais conquistas que a senhora poderia ressaltar nestes últimos anos com relação a esse tema? Olha, nós queremos, nesse dia, né, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, que inclusive há estados, inclusive, que é até feriado nessa data, né, é um dia importante para o nosso país, para resgatar, né, toda essa dívida histórica que o país tem, né, com a população negra, com os nossos afrodescendentes, reafirmar posições importantes que nós temos que ter. Então, a gente ressalta que também nós já tivemos conquistas, como a própria criação da Secretaria Nacional de Políticas de Igualdade Racial, que é a CEPI, né? Bem como outras leis também, como a lei de cotas, né? Que ela vem exatamente para combater essa discriminação, para combater o racismo e essa dívida social que o país tem. Então, nós temos conquistas a comemorar, mas nós temos muito em que avançar, e eu coloco em especial hoje um grande problema que está colocado, é o extermínio da juventude negra.
Deputada, a senhora também destacou o encontro que houve, do Encontro Diretório Nacional do PT em São Paulo, onde a senhora integra esse diretório. Quais foram assim, os principais debates, os principais temas discutidos? Bem, nós tivemos a honra, como líder da bancada do PT, de participar da reunião do Diretório Nacional do PT. É sempre um momento muito rico de discussão. Nós fizemos uma avaliação do PED, que é o nosso processo de eleição direta, que ocorreu há pouco e que é um importante instrumento de mobilização dos filiados, né? Um partido que dá um exemplo em relação à questão da democracia interna, né? E nós estivemos fazendo esse debate, avaliando como muito positivo todo o PED, todo o processo de eleições direta. Tratamos também da AP 470, também fazendo o nosso repúdio em relação a algumas questões que nós achamos que foi, inclusive, uma afronta à questão do Estado, do respeito às nossas leis, no que diz respeito, inclusive, à garantia dos direitos humanos àqueles que estão cumprindo penas, né? E tratamos também da nossa conjuntura nacional, da nossa situação econômica, avaliando que o nosso partido, que o nosso governo federal, né, que é uma conquista importante do PT e dos partidos aliados, está garantindo a transformação econômica, social, que tem transformado o nosso país, tem garantido igualdade social e tem garantido combate à pobreza e à desigualdade social, desenvolvimento que começa exatamente do consumo da população mais pobre, e a partir daí a gente está desenvolvendo o nosso país, incluindo a toda uma população que estava, inclusive, fora do consumo, né, e que hoje são parte integrante da população, no que diz respeito à geração de empregos formais ou das políticas sociais, a inclusão através também das políticas sociais. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos com o quadro Conversa de Mulher. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. Doutora Ana Paula Holanda, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Vamos falar de direitos humanos. E eu gostaria de iniciar, doutora, perguntando à senhora quais são os pilares estruturais, né, da lei que regulamenta os direitos humanos no nosso país. Boa tarde, nós aqui agradecemos o convite. Preliminarmente, a gente poderia dizer que são vários marcos históricos, jurídicos que consolidaram os direitos humanos no mundo e no Brasil. Então, a gente pode pegar desde a Convenção de 1949, onde nós tivemos aí, vamos dizer, a Constituição dos Direitos Humanos, que é a Carta Magna dos Direitos Humanos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que o Brasil é signatário e a grande maioria dos países do mundo. Mas tivemos outras cartas jurídicas que antecederam. Nós tivemos a Bill of Rights, nós tivemos a Carta Magna Britânica de 1215, mas na realidade o que mais hoje é tratado no Brasil e no mundo são as legislações do século XX, início do século XXI. Então, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós tivemos também a Declaração Universal da Criança, dos Direitos da Criança, nós tivemos vários tratados internacionais que o Brasil é signatário, nós tivemos a constituição de várias cortes internacionais de direitos humanos, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e a partir daí, após 1950 até o final do século passado, podemos dizer que houve um amadurecimento na construção dos direitos humanos. E em específico ao Brasil, após a nossa Constituição de 88, que é o nosso marco de cidadania do século passado, nós temos aí sim o fortalecimento dos direitos humanos aí consagrados na nossa Constituição Maior, na nossa Carta Magna. E a partir daí há toda uma mobilização da sociedade civil para, além de termos a efetivação jurídica dos direitos humanos,
Nós lutamos hoje pela efetivação material, a efetivação de fato desses direitos humanos no dia a dia do cidadão brasileiro. Nós ainda estamos longe, perto. O nosso país se coloca em que nível, em que patamar em relação aos outros países? Eu diria que a nível de amadurecimento jurídico nós estamos muito avançados, porque nós somos signatários de quase todas as cartas que envolvem direitos humanos. Criança e adolescente, meio ambiente, idoso, deficiente físico. Então, a nível jurídico, nós estamos bem instrumentalizados. O que o Brasil precisa avançar e tem conseguido nos últimos 10 anos é realmente o amadurecimento no sentido da efetividade. E aí a Secretaria Nacional Uma lei sem efetividade, ela... Eu sempre digo que uma lei efetiva juridicamente, mas não sendo efetiva na prática, e eu ainda uso um trocadilho, Silvana, da efetividade e da afetividade. Você precisa ter uma lei efetiva juridicamente, ou seja, válida. Você precisa ter uma lei efetiva no sentido de ser cumprida, mas ela pode, no que tange aos direitos humanos, quando você pensa em criança, em idoso, em mulher, em pessoas em vulnerabilidade social, como população de rua, os índios, os negros. Então você não precisa apenas que a lei seja cumprida, mas ela pode ser cumprida com afeto, com aquele carinho especial do Estado. E quando eu falo aqui Estado, é o Estado maior, a União, as unidades federadas, os chamados Estados-membros, e os municípios, ou seja, o poder público. E é esse o grande desafio do nosso novo milênio. Conseguimos a materialidade, a maturidade jurídica. Nós temos as leis, né? Nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas nós precisamos fazer com que essas leis efetivamente aconteçam no Brasil e que elas também sejam acolhidas pelo poder público e pela sociedade civil no sentido de uma grande rede de cidadania. Eu acho que esse é o grande desafio do Brasil. Nós estamos bem juridicamente falando, mas ainda precisamos amadurecer no sentido de rede de cidadania. Até porque tem só a punição, não é? Porque essa lei com certeza tem vários, tem os seus efeitos punitivos. Quais são, por exemplo, os efeitos punitivos? Então vamos falar um pouco sobre esses efeitos. Um homem que comete uma violência familiar contra a mulher, ele poderá, se provado, ser punido, né? Uma adolescente que comete um ato infracional, ele pode receber desde uma advertência até uma pena restritiva de liberdade. Mas até que ponto realmente isso constrói uma sociedade mais justa e igualitária? A gente questiona. E daí a necessidade que a gente fala muito mais de uma política preventiva do problema. Porque essas são políticas corretivas. O problema já existe, houve um espancamento de uma mulher, houve um distrato a um idoso, né? Houve um desrespeito à lei. Agora, principalmente que a nossa população está muito idosa, não é? A nossa população hoje tem sido numa crescente da faixa de idoso no Brasil, porque nós temos hoje realmente uma melhoria no sistema de saúde, uma melhoria de bem-estar. Precisamos melhorar? Sim, mas o Brasil teve avanços nisso. Com isso, nós temos um maior número de idosos hoje, fortes e atuando em sociedade. Mas será que a nossa sociedade está pronta para acolher esse idoso? No que tange o respeito a não estacionar na vaga do idoso, o respeito a dar prioridade na fila. Agora vai ter uma punição, agora né? Nós vamos ter multa. Ter multa. Isso é o que a gente chama de política corretiva do problema. Mas eu luto muito mais, Silvana, para uma política preventiva, que a gente possa educar a sociedade para que ela possa interagir com o poder público. Com certeza. E isso vocês vão fazer, daqui a pouco nós vamos falar sobre os seminários, não é, que vai acontecer no interior. Quais são assim, as atribuições da Coordenadoria de Direitos Humanos aqui no estado do Ceará? O nosso estado tem várias coordenadorias especiais. Nós temos a Coordenadoria da Mulher, nós temos a Coordenadoria do Idoso e temos também uma coordenadoria específica para trabalhar as políticas públicas de direitos humanos. Então, nós temos como principal atribuição fazer a articulação, a promoção e a efetivação dos direitos humanos no estado do Ceará. Daí a necessidade dessa coordenadoria interagir com todas as outras coordenadorias, secretarias de Estado, autarquias e não só no âmbito estadual, porque nós temos que também estar sempre em sintonia com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que tem as suas instruções normativas, e também numa parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos.
Não é possível hoje se pensar em efetividade de direitos fundamentais, de cidadania, sem pensarmos num trabalho em rede, num trabalho de parceria. Nós temos, afinal, 184 municípios, né, no São estado. 184 municípios e a nossa meta é cobrir esses 184 municípios. Então, nós precisamos da parceria das prefeituras do interior, das secretarias municipais, das ONGs, das organizações não governamentais, que são fundamentais para nos ajudar nessa articulação, nesse tecido social. Então, a nossa grande atribuição hoje é promover essa articulação entre o poder público, nas suas diversas instâncias, federais, estaduais e municipais, com a sociedade civil, para que aí a gente possa fortalecer essa rede de cidadania e possamos pensar realmente num estado onde a gente possa pautar uma promoção cada vez maior da efetivação dos direitos humanos. Inclusive foi criada uma comissão especial de gestores, não é isso? Direitos humanos. Isso, a coordenadoria hoje preside uma comissão dos gestores de direitos humanos, que ela é composta por representantes de todas as secretarias do Estado e de todas as coordenadorias especiais do gabinete do governador. E todos os meses nós temos reuniões onde a gente discute uma temática, avalia todas as secretarias envolvidas, elas colocam o que naquela temática tem sido desenvolvido e a gente faz a integração, a interação dessas ações para que a gente possa contribuir realmente para que a sociedade civil possa se empoderar dessas ações e participar junto com o Estado. E a gente tem também aqui, né, doutora Ana Paula, um comitê de erradicação do trabalho escravo. Eu gostaria que a senhora explicasse o que é que essa lei considera trabalho escravo. Nós temos um grande desafio, não só no estado do Ceará, mas no Brasil todo. O nosso comitê foi criado no final do ano passado e a partir do começo desse ano, ele começou com reuniões sistemáticas e participa do comitê tanto representantes do poder público, do Ministério do Trabalho, da Secretaria do Trabalho, de várias outras instâncias políticas e públicas, mas também membros da sociedade civil. Porque a gente acredita aqui que a chamada COETRAI, que é a Comissão para a Erradicação do Trabalho Escravo, ela precisa, para efetivamente atuar nessa preventiva de trabalho escravo, de uma sinergia entre o poder público e a sociedade civil, que tem direito a voz e voto na comissão. Qual é o nosso grande desafio, Silvana? É realmente explicar para a sociedade o que é o trabalho escravo. Qual é o impacto desse trabalho escravo na economia? E pensando nisso, a própria COETRAI promoveu, semana passada, uma formação, participou dessa formação, membros do Ministério Público do Trabalho, um professor de Direito do Trabalho, conosco para, junto com os membros da COETRAI, os gestores de direitos humanos, pudéssemos nos empoderar cada vez mais dessas informações. O trabalho escravo se constitui naquele trabalho onde a remuneração é tão irrisória, não cumprindo nenhum dos instrumentos previstos legais, quer na Constituição, quer na consolidação das leis do trabalho, dentre eles o mínimo é ser remunerado com salário mínimo, é ter as condições de higiene, as condições de prevenção mínima de problemas do trabalho, e tudo isso é enquadrado como trabalho escravo. Mas nós temos outros trabalhos que são trabalhos degradantes. Por exemplo, crianças trabalhando em carvoarias, como não a gente pode, tem. Aí é trabalho escravo. É trabalho escravo. Porque criança nem trabalhar pode. O adolescente pode a partir dos 16 anos. Mas sobre uma tutela, acompanhado e com uma carga horária muito pequena. E que aquele exercício que ele faça, o adolescente, traga-lhe um ganho efetivamente para a sua capacitação. Jamais numa carvoaria, onde ele estaria lá. Nós temos muitos casos aqui no Ceará, Temos muitos casos, o Ministério do Trabalho. E também em cerâmicas, não é isso? Cerâmicas, trabalho na agricultura, onde nós temos crianças, adolescentes e adultos também em situação de escravidão, porque eles não recebem a remuneração compatível com o trabalho Mesmo realizado. trabalhando para o seu pai, não é possível. Tem que ter a remuneração. Numa parceria familiar é necessário que haja algumas configurações de parceria. Se for uma propriedade familiar, tudo bem. Ele também faz parte do lucro dessa propriedade, ele faz parte de auferir esse lucro, nessa partilha dos lucros, senão tem que se configurar uma relação de trabalho. E esse é o desafio. Até que ponto nós temos uma situação de escravidão ou um trabalho de vulnerabilidade, um trabalho degradante, um trabalho onde a pessoa é humilhada.
Aí são outras tipologias trabalhistas. E o desafio nosso é divulgar isso também. E a questão da prostituição é considerada também um trabalho degradante, não é? Principalmente para crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes não é nem possível a gente pensar numa situação dessa, onde nós estamos aí até num limite também de prostituição infantil, prostituição de adolescente, turismo sexual, alguns casos chegando inclusive a tráfico de pessoas. Exato. Que o Estado do Ceará hoje está num limiar de acompanhamento também disso, mas a Secretaria de Justiça e Cidadania tem um trabalho muito forte também de acompanhamento desse limiar também de tráfico de pessoas. Tem uma comissão muito forte, muito efetiva também, com o mesmo foco nosso, que é trabalhar a preventiva do problema. Indo ao interior do Estado, como nós estamos fazendo, a Secretaria de Justiça também está fazendo isso, que é educar, ensinar a população a como se prevenir e não entrar nessa rede de tráfico de pessoas, por exemplo, né, que é um trabalho, não pode nem se considerar um trabalho. Na realidade, é uma total ruptura dos direitos humanos, quando você pensa na possibilidade de adolescentes estarem sendo traficadas nacionalmente ou internacionalmente. Já temos alguns casos. Então, respeitar o direito do cidadão é uma questão de educação, não é isso? Fundamentalmente de educação. É tanto que o Brasil, nesse ponto, quando eu lhe falei que o Brasil hoje tem uma consolidação normativa bastante interessante e amadurecida, porque o Brasil hoje tem um Plano Nacional de Direitos Humanos e também tem um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. O que nós precisamos agora é difundir esses normativos, que apesar de já existirem há um certo tempo, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos é um pouco mais novo, é um menino mais novo, mas é um menino que precisa ser bem cuidado. É uma criança que precisa ser bem cuidada. Então a meta é educar a sociedade civil, educar as instituições públicas sobre quais são realmente os direitos do cidadão, quais são os direitos fundamentais consagrados na Constituição e para a partir daí a gente poder realmente fazer esse elo de parceria e prevenirmos alguns problemas que são até simples. Por exemplo, quando a gente diz que o meu direito termina quando começa o do outro. Às vezes um simples fato, que aparentemente é simples, eu jogar um papel de bombom, uma criança, um adolescente, um adulto está com um bombom, pega o papel e joga no chão. Eu estou rompendo aí com o meu princípio básico de cidadania, eu estou contribuindo para sujar o meu espaço, seja a escola, seja uma via pública ou até o meu condomínio onde eu moro, a rua onde eu moro. Então, educar para os direitos humanos, educar para a cidadania é um processo que quanto antes a gente comece a startar esse processo na base e, se possível, nas escolas, nós teremos realmente, aí sim, um amadurecimento. Algumas escolas públicas e privadas no estado do Ceará já têm, dentro da sua matriz curricular, direitos humanos e cidadania. Hoje, os cursos superiores no Brasil, a partir de uma decisão do Ministério da Educação, em conjunto com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, eles têm um normativo que regulamenta e demanda das instituições superiores que elas tenham em suas matrizes curriculares, nos mais diversos cursos, podem ser cursos da área de humanas ou cursos da área tecnológica, por exemplo, mas que seja discutido educação ambiental, que seja discutido questões da sociedade civil, que seja discutido cidadania, que as instituições hoje tenham como primado básico o cumprimento da lei de acessibilidade, porque aí eu estou respeitando também o direito do deficiente físico, estou respeitando também o direito da gestante que por vezes não consegue se locomover com tanta facilidade, do idoso que não se locomove com facilidade. Então hoje nós já temos a tentativa de irradiar esses direitos humanos na área educacional. Mas muito é preciso ser feito. Então, nós e a sua coordenadoria está programando uma série de seminários em 8 macro-regiões do estado, não é isso? Nós estamos com um projeto que já foi aprovado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos em parceria com o governo do estado. E essa parceria está se estendendo às prefeituras, às ONGs, onde nós iremos, a partir das 8 macro-regiões administrativas do estado do Ceará, vamos fazer 8 seminários.
Em cada seminário de uma macro-região está sendo convidado todas as outras prefeituras, as prefeituras que estão envolvidas naquela macro-região. E a gente está fazendo de uma maneira muito parceira, e isso está sendo muito bom. A gente tem visitado as prefeituras, tem explicado o projeto, temos tido uma receptividade muito grande, já temos vários inscritos desde sociedade civil organizada, ONGs das mais variadas, ONGs que defendem a diversidade sexual, a diversidade religiosa, como também diretores de escolas municipais e estaduais, representantes das secretarias de ação social no estado, das prefeituras. Então nós estamos assim numa crença e numa determinação de que esse projeto, nas 8 macro-regiões, nós teremos ao final a possibilidade de termos um diagnóstico, um relato realmente do que está acontecendo, da realidade no interior do estado e, acima de tudo, empoderar os participantes do conhecimento. Quando eu conheço quais são os meus direitos, quais são os meus deveres também enquanto cidadão, eu posso contribuir melhor para uma sociedade de uma cultura de paz, uma sociedade mais solidária e mais justa. E quem sabe pensar também na criação, e isso é uma meta também que está no projeto, que cada município depois, com seus representantes, após esse nosso diálogo deste curso, possa se despertar e criar o seu comitê municipal, a sua coordenadoria de direitos humanos, o seu comitê municipal de direitos humanos e possa, a partir daí, fortalecer mais ainda a rede. Eu sempre tenho dito nos municípios, olha, se precisar da coordenadoria, nós vamos, a gente se reúne nas escolas públicas lá, faz uma capacitação para as professoras, para que elas possam, em sala de aula, chamar os seus alunos, os pais dos alunos, a se integrarem nesse projeto. Então, a ideia realmente é educar para a cidadania, educar para a cultura de respeito e efetividade e afetividade dos direitos humanos. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Estamos à disposição. Mulheres no Parlamento. E só para encerrar, eu gostaria que a senhora deixasse um número de telefone, um contato para quem quiser, né, dialogar com a sua coordenadoria ou até denunciar maus tratos, não é? Se precisarem um contato, podem fazer por e-mail, que é direitoshumanos@gabigov.ce.gov.br ou acionarem o celular 86820159. Estamos à disposição para fazermos essa interlocução. A pessoa pode fazer de maneira anônima, pelo telefone, por um e-mail, ou pode também agendar conosco lá uma reunião, uma necessidade de um contato, de uma palestra. Estamos realmente à disposição da sociedade civil e dos entes públicos para tentarmos estabelecer cada vez mais essa rede de direitos humanos no Ceará e no Brasil. Doutora, muito obrigada pela sua atenção, de ter vindo aqui conversar conosco. Realmente foi muito esclarecedoras as suas informações. E você, telespectador, aguarde só um instante e nós voltaremos já com o programa Mulheres no Parlamento. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. O programa Mulheres no Parlamento veio conhecer de perto o funcionamento do Departamento Legislativo da Assembleia. Aqui é como se fosse o coração da casa, ou o tripé do poder legislativo. Aqui são organizadas as sessões legislativas, as inscrições dos pronunciamentos dos senhores deputados, o acompanhamento de todo o processo legislativo. E quem vai nos explicar direitinho como funciona o setor é o Carlos Alberto Aragão. Ele que é advogado, dirige o setor, mas ao seu redor encontram-se um grande número de mulheres. Talvez até 80% do departamento seja constituído de mulheres. E foi por isso que o Prata da Casa veio aqui conferir o que faz o departamento legislativo. Carlos Alberto, eu gostaria que você explicasse em detalhes qual é a função do Departamento Legislativo e quais são os setores que compõem este departamento. O Departamento Legislativo ele tem a função de orientar a mesa diretora em relação ao acompanhamento das matérias e proposições que tramitam na Casa. Sejam eles projetos de leis, leis complementares, emendas à Constituição,
projetos de indicação, requerimentos e projetos de resolução. Além desse ponto de acompanhamento de todo o processo legislativo, nós também cuidamos do funcionamento das sessões plenárias, ou seja, desde a inscrição dos parlamentares do seu próprio punho no livro, a preparação de todo o expediente das matérias que vão tramitar na Assembleia Legislativa. Nós temos o funcionamento das sessões plenárias sempre atento para o cumprimento efetivo do regimento interno, e também o departamento trabalha nas sessões solenes e sessões especiais, que são aquelas sessões que estão fora das sessões ordinárias da Casa, que realizam-se das terças às sextas-feiras. Agora, dentro da estrutura do Departamento Legislativo, nós temos quantos setores? O departamento ele tem 4 divisões, né? Tem a divisão de plenário, onde a chefia do Elzi Araújo, nós temos a divisão de taquigrafia revisionais, onde nós temos a Tereza, que é a sua chefe, nós temos a divisão de expediente legislativo, que é o Alberto Portela, o Bebeto, e nós temos também a divisão de informação, informação e documentação, que é a Márcia Cândido, que chefia esse setor. Então, entre as divisões também nós temos as subdivisões do departamento. Ao todo são 12 chefes, dos quais nós temos 4 homens chefiando e 8 mulheres à frente do comando do Departamento Legislativo. Então, na realidade, as mulheres continuam liderando aqui na Casa, porque, conforme o levantamento que já fizemos no setor de recursos humanos, as mulheres são maioria em toda a Assembleia Legislativa. Isso, somente o departamento é uma predominância de entre 70% e 80% de mulheres que comandam o Departamento Legislativo e que dão sustentáculo para que o departamento possa ter essa transparência, esse serviço sempre prestativo, não só para o público interno, como também para o cidadão que busca a Assembleia Legislativa. Agora, Carlos Alberto, qual é a diferença entre trabalhar com homem e mulher? Você sente uma diferença? Geralmente, nós somos servidores de muito tempo na Casa. Nós já temos um companheirismo perante as chefias do departamento e, logicamente, o destaque que eu faço em relação à mulher é a sensibilidade, é o cuidado e o zelo com que ela tem, principalmente na organização de toda a pauta da sessão plenária, em relação ao acompanhamento da taquigrafia também, que é um trabalho extremamente estressante. Às vezes as pessoas não entendem, mas a taquigrafia compõe o apanhamento, que é feito pela taquigrafia, e depois vai para a revisão e análise, que é exatamente onde se tem todo o acervo dos pronunciamentos da Casa. Agora nós vamos conversar um pouco com a Guaraciana Matos, né, que é nossa conhecida como Guará, né, que tem 30 anos de serviço aqui na Casa, e ela comanda o setor de controle de processo legislativo. Guará, como é que funciona esse setor? E você que está aqui desde o início e está mostrando aí seu caderninho de controle, mostra para a gente como era. Desde 83, eu trabalho nesse mesmo setor, que é acompanhar os processos quando dá entrada, oriundo do Poder Executivo, dos poderes e dos deputados da Casa. Os processos legislativos, os decretos, resolução, mensagem, isso que nós chamamos de processo. E nesse decorrer, eu vi a evolução, as mudanças, até redução. Começou com esse caderninho, mostra o caderninho. O caderninho velhinho a gente registrava o número, a hora que chegava na casa e tudo. Era muito registro. A gente registrava no livro grande, depois passava para o pequenininho. Aí, com o decorrer do tempo, eu fui reduzindo. E, anteriormente, todo mundo queria uma informação, tinha que vir aqui, na Assembleia, saber o que estava acontecendo e como estava o projeto. Hoje o processo está todo informatizado? Hoje está informatizado. Não precisa vir aqui, aonde você quer que esteja, você tem essa informação fácil. E até facilita para a gente do departamento. E para que serve esse processo de controle legislativo? Aqui, quando entra uma proposta, uma proposição, você vem a entrada, o expediente, você acompanha. Aí depois de aprovar na Assembleia é feito o autógrafo, que é o autógrafo depois de aprovado em plenário, de passado pelas comissões. Chega para o plenário aprovado, tem autógrafo, faz para o governador, faz autógrafo, envia para o governador sancionar ou vetar, total ou parcialmente. Aí retorna para a Assembleia em caso de veto e quando não, ele publica a lei. E
todas as pessoas podem ter acesso a esse tipo de informação. Com certeza. Onde quer que esteja, ele vai ter acesso a isso aí. Como faz para acessar? Dentro do site da Assembleia Legislativa, como faz para acessar esse setor? A vantagem é essa, você está na página principal, atividade legislativa, proposições, aí você acompanha 2003 até 2013, é o que está na informatizado, neste período. Aí você tem acesso a tudo, as mensagens, os projetos, as atas, tudo. Ok. É um trabalho realmente importantíssimo, é como eu acabei de frisar, e quero concluir as minhas palavras e dizer que realmente é o coração da casa, não é isso, Carlos Alberto? Com certeza. Aduzindo o que agora informou, praticamente nós somos uma das primeiras Assembleias Legislativas do país a ter o processo totalmente virtualizado, né? Então, hoje o cidadão ele pode ter acesso, desde a apresentação do projeto no seu teor, ele vai visualizar o parecer da Procuradoria, o parecer dos relatores da matéria nas comissões, as emendas parlamentares que são apresentada pelos deputados, vai ter acesso ao autógrafo de lei também, e quando o governador, no caso, sancionar, ele também, o cidadão vai ter acesso totalmente a isso no site da Assembleia Legislativa, que é o www.al.ce.gov.br, e nós temos lá o processo legislativo virtual, isso a partir de 2012, né, quando foi implantado esse sistema de virtualização. E como a Guaraciana muito bem frisou, desde 2003 até agora também nós temos um link que chama-se Atividade Legislativa, Proposições, onde o cidadão também vai ter essa visualização, logicamente com uma simplicidade. Você não vai ter a informação completa, mas aquelas informações basilares, ou seja, onde a matéria tramitou, os seus relatores, a cópia do autógrafo de lei e a lei que foi originada em relação da aprovação pela Assembleia, nós também vamos ter isso no site. Agora, esse material antigo, ele está hoje guardado aonde, Guará? No armáriozinho ali. Eu gostaria que você mostrasse para a gente daqui a pouco esse armário. Depois concluído lá, arquivado, que os antigos, está tudo arquivado, que hoje está microfilmado, né, Carlos Alberto? E mais importante dizer que a Assembleia do Ceará é modelo para as outras assembleias. Eu digo porque eles consultam muita gente aqui. E até que satisfaz com as nossas informações, que é bem rápida de você acessar. Então, parabéns ao trabalho de vocês, Guará, que já é nossa colega aí de 30 anos, e o Carlos Alberto também. Muito obrigada, Carlos Alberto, pela sua distinção de ter conversado com a gente dentro do programa Mulheres do Parlamento. Lógico, é interessante que a gente possa mostrar o trabalho de todos os colegas que acompanham o Departamento Legislativo, né? As pessoas acompanham as sessões plenárias, tem os deputados que fazem os seus pronunciamentos, mas é interessante esse programa porque mostra o âmago, ou seja, aquelas pessoas que dão sustentáculo ao funcionamento da Assembleia Legislativa. E assim encerramos mais um programa Mulheres no Parlamento. Esperamos que tenham gostado dos temas aqui debatidos. O programa Mulheres no Parlamento vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 20h30, com reprise aos domingos, a partir das 18 horas. Fiquem com Deus e até a próxima, se Ele assim nos permitir. E Ele vai permitir. São irmãs porque a mãe natureza fez todas tão belas. Tão belas. São donas de casa, professoras, bailarinas. Lá do Breu das Brumas vem chegando a bandeira. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira.